7h03. Hoje você vai ver que homem é preso após perseguir ex-companheira. Estrada da Serrinha é alvo de reclamação de motoristas. Nesta edição você vai ver também: acidente entre carro e caminhão tira a vida de homem. Terceirização da BR-365 entre Patrocínio e Patos de Minas ainda é dúvida. Agronegócio corresponde a 22,6% do produto interno bruto do estado. Chuvas favorecem produtores que têm conseguido manter o valor das verduras e hortaliças. Prepare o bolso. Produtos típicos da quaresma apresentarão aumento. A partir de segunda-feira, estudantes da rede estadual de ensino farão avaliação diagnóstica. INMET emite alerta para chuva em Patos de Minas. Homem com problemas cardíacos cobra celeridade para realização de exame. Estoques de sangue seguem em baixa. Hemocentro recebe caravana de doadores neste sábado. As notícias que marcaram esta semana. Eu sou o Matheus Borges e este é o NTV News que começa agora. Boa noite. Um acidente fatal foi registrado na madrugada de hoje na BR-365, na cidade de Patrocínio. A batida envolveu um carro e um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia em sentido Patrocínio para Patos de Minas, quando, de acordo com as primeiras informações, o motorista Rederson Alves Pereira, de 33 anos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão que transitava em sentido oposto. Rederson faleceu no local. O carro ficou completamente destruído. O motorista do caminhão não se feriu. O corpo foi encaminhado para o UML de Patrocínio e o veículo ficou à disposição dos familiares da vítima. Pois é, mais um acidente fatal na BR-365. E por falar nessa BR, vou te contar agora que a concessionária Rodovias do Triângulo já iniciou a gestão terceirizada do trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. O trecho de Patos de Minas ainda é dúvida. A concessão prevê o gerenciamento de mais 8 rodovias do Triângulo Mineiro, incluindo a BR-452, as LMGs 782, 798 e 812, as MGs 190 e 427 e as CMGs 452 e 462. O acordo prevê a duplicação de 36,1 quilômetros da BR-365, construção de faixas adicionais e 40 quilômetros de acostamento, além da prestação de serviço de atendimento hospitalar. Para o trecho entre Uberlândia e Patrocínio, estão previstas 2 praças de pedágio, uma no quilômetro 421 em Patrocínio e outra no quilômetro 600, já próximo a Uberlândia. O valor ficou fixado em R$ 11,48. De acordo com o site Diário de Uberlândia, de acordo com a concessionária, para este ano, a previsão é que sejam feitos trabalhos iniciais de correções e manutenção nos pavimentos e drenagem da via, além de revitalização da sinalização e também a ampliação da segurança viária em toda a extensão da malha concedida. Aproximadamente 16 municípios devem ser contemplados com a concessão, incluindo Água Comprida, Araguari, Araxá, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia. O consórcio Infraestrutura Minas Gerais, formado pelas empresas Equipave e Perfim, será o responsável pela operação das rodovias, tanto do lote Triângulo Mineiro quanto do sul de Minas. No total, serão investidos em torno de 3,2 bilhões de reais em duplicações terceirizadas, ou melhor, terceiras vias, acostamentos, melhorias de acessos e adequações de pontos e viadutos, além de 2,6 bilhões em serviços operacionais aos usuários. O prazo dessa concessão é de 30 anos.
Nesta sexta-feira, uma van escolar ficou presa entre as árvores à beira de um barranco, após o motorista de 54 anos perder o controle e descer em marcha ré em uma estrada de terra na zona rural de Presidente Olegário. O condutor disse aos militares que seguia pela estrada e, ao percorrer um local íngreme, percebeu que o veículo perdeu a força e começou a descer. Então, não conseguiu controlar a direção e quase caiu em uma gruta. No veículo estavam, além do motorista, 2 estudantes, um menino de 7 anos e uma garotinha de 5. Ninguém se feriu. A van pertence a uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Presidente Olegário, que é responsável por fazer o transporte escolar nas regiões de Vitrine e Paçoca. O motorista não possuía a habilitação necessária para conduzir o veículo, e a habilitação D, o que configura infração de trânsito. A Prefeitura disse que vai notificar a empresa terceirizada e que o transporte dos alunos seguirá normalmente na segunda-feira. Agora eu te conto que um homem de 27 anos foi preso pela polícia neste sábado. De acordo com as informações, ele perseguia a ex-companheira de 23 anos de idade. Os dois teriam tido um relacionamento durante 3 anos e tiveram um filho. Há aproximadamente 20 dias, ela decidiu se separar desse homem. Na noite de ontem, ele foi até a casa dela e entrou na residência. Eles discutiram, então ela entrou em seu carro e saiu. Mas o homem acabou dirigindo uma moto e perseguiu essa mulher. Quando eles chegaram na Avenida Afonso Queiroz, ele teria entrado na frente do veículo, o que impedia que ela saísse do local. A mulher então acionou a polícia. O ex-companheiro não aceita o fim da relação. Os militares então foram até a casa desse homem e logo após impedir a passagem dela e perceber que ela acionou a polícia, ele fugiu. Então eles foram até a casa dele e o prendeu. Em briga como estas, a gente mete a colher? Sim. Não é não. Assim como fim é fim. Se você passar por uma situação semelhante como essa, denuncie 190 ou 181. Motoristas que utilizam a estrada da Serrinha reclamam de falta de acostamento, mato invadindo a pista e melhoria na sinalização. Outro grande perigo é o encontro dessa estrada com a BR-365. O asfalto da estrada da Serrinha era um sonho antigo dos moradores daquela região e que foi cobrado por diversas vezes, inclusive em protestos. A ordem de serviço para o asfaltamento da via foi assinada no dia 30 de junho de 2014, mas a obra foi paralisada diversas vezes. No dia 9 de janeiro de 2020, a pavimentação da estrada foi entregue. A estrada que liga Patos de Minas à BR-365 tem cerca de 10 quilômetros de extensão e a obra custou 5,8 milhões de reais. Um avanço para a região, mas que tem trazido preocupações. A principal delas é em relação ao encontro da estrada da Serrinha com a BR-365. No local, há grande fluxo de veículos, inclusive de caminhões que trafegam em alta velocidade. Inclusive, na última terça-feira, foi registrada uma batida entre 2 veículos de passeio e um homem de 37 anos ficou ferido. Além do local ter muitos buracos, moradores daquela região cobram a construção de um trevo. Muito perigoso, né? Porque o fluxo de veículos já está até muito grande e principalmente da Serrinha aqui até na ponte do Rio não tem encostamento. E muito sujo, mato, e tem muitas entradas aí nessa rodovia aí, ó, e perigosa, porque não tem visibilidade. Eu mesmo já foi 2 vezes que eu tive que frear bastante para o cara que entra, porque não tem jeito de ver, porque mato puro. E é um perigo. Caminhão grande, veículo pequeno, motociclista, bicicleteiro, pedestre, e tá muito perigoso, mas muito mesmo. Aqui tem que fazer um trevo, não tem outra solução. Senão não demora, vai começar a dar acidente.
Apesar de haver um projeto para a construção de um trevo no local, inclusive com passagem de nível, não tem previsão para o início das obras e ainda se discute a legalidade de construir um trevo no local. Enquanto isso, um agricultor da região acredita que a volta de uma lombada eletrônica na BR-365 poderia reduzir a velocidade dos veículos que estão na BR-365 e entram na estrada da Serrinha, que ainda tem muitos buracos nesse entroncamento. Até 2019 existia uma lombada eletrônica, o conhecido Pardal aqui, e foi retirado de uma forma abrupta, sem conversar, sem nenhum respeito aos usuários da via. Foi tirado esse sinalizador, essa lombada eletrônica, e com isso os veículos passam em alta velocidade, num ponto crucial desse entroncamento, e aí provocando vários acidentes. Então isso é muito complicado, é preciso que as autoridades atuem, mas isso aí seria com o DENIT, porque, como nós sabemos, o município não pode entrar na faixa de domínio dessa BR, que é federal. Então a gente pede ao diretor do DENIT, o doutor Tiago, para que volte novamente, que coloque, se possível, se a legislação permitir, esse delineador aqui, essa lombada eletrônica. Esses ciclistas costumam utilizar a rodovia e reclamam da falta de acostamento e da quantidade de mato na beira da estrada. O movimento é considerado, por ser um atalho para estar acessando Patos, e o mato nos acostamentos, aliás, não tem acostamento, E como é uma via de trânsito de ciclistas, de animais, então é muito perigoso. Apesar de ser um trecho novo, uma rodovia nova, mas ela não tem acostamento, O pequeno acostamento que ela tem, o mato tomou conta. Então, para a gente que é ciclista, a gente tem que desviar muito, às vezes adentrar, para dentro da pista, e isso se torna um perigo, porque é um local muito movimentado, tanto por caminhões, porque essa via dá acesso tanto para Patos de Minas, quanto também para algumas indústrias que aqui tem, Então é muito perigoso, A gente tem sempre que estar desviando, principalmente das carretas, Então, assim, eu acho que deveriam, olhar com mais carinho, fazendo a limpeza, principalmente do acostamento, para que a gente não corra risco. A rodovia ficou muito boa, contemplou muita gente, mas poderia ter sido melhor, Ela por não ter o acostamento, ela precisava de estar mais bem cuidada, principalmente na capina, na retirada da vegetação que está encobrindo a pista. E o mato dificulta ainda mais a visibilidade de locais importantes de acesso. O trevo da Suínco, como você bem disse, já aconteceram, e tem acontecido vários acidentes. Ali precisa ser melhor sinalizado. Quando vocês passarem por lá, filme esse lá para que a gente veja, para que a gente mostre o tanto que o mato está tomando conta da pista. Então isso dificulta muito a sinalização, a visualização e a forma correta de andar na via. Já perto ali do Bar da Sombra, a vegetação, que é do Sansão do Campo, que é uma cerca viva, está invadindo a pista, que é uma coisa difícil de ser tratada, difícil de ser manuseada, E a cada dia que passa, ela vai tomando conta mais e empurrando e estreitando, de certa forma, a rodovia. Outro risco é em relação à sinalização da via. Em local que é permitida a ultrapassagem, que tem uma curva seguida de reta, mas sem visibilidade do outro lado, Pedro acredita que deveria ser feito faixa contínua. Em alguns lugares ainda dá para ter uma visibilidade boa. Porém, a gente alerta para um ponto em que deveria ser faixa contínua e ela está pontilhada, não tem sinalização, proibido virar, proibido ultrapassagem, e também curva acentuada à direita e curva acentuada à esquerda.
Além desses problemas, a estrada, que recebeu asfalto com a promessa de facilitar o escoamento da produção de Patos de Minas, forte na produção agrícola e pecuária e otimizar a logística para as empresas da cidade, que em grande parte atuam nos segmentos de suinocultura, café, feijão, algodão e sementes de milho e soja, hoje se torna rota para quem quer fugir da fiscalização policial. Vários veículos estão fugindo da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a poucos quilômetros daqui, e entrando por Patos e saindo lá por Sumaré. Então a gente precisava de ver com o comando do batalhão, com a polícia rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, para que também fiscalize isso, porque está sendo uma entrada, a gente não sabe de quê, ou seja, está sendo um desvio para quem quer fugir da fiscalização. A seguir aqui no News, agronegócio corresponde a 22,6% do PIB do estado. E chuvas favorecem produtores que têm conseguido manter o valor das verduras e hortaliças. Agora são 7h17. Nós voltamos já. Sete horas e 21 minutos e neste sábado é o dia do agronegócio. Hoje o segmento responde a 22,6% do PIB do estado. Neste ano, Minas deve produzir 27 milhões e meio de sacas de café, com crescimento de 25% na comparação com a safra anterior. Isso de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Outro produto característico da produção agropecuária mineira, o leite, ocupa ao lado do café uma posição de protagonismo. Para a safra 22-23, a previsão é de mais um recorde de produção de grãos. Segundo a Conab, a safra deve alcançar 18 milhões e meio de toneladas, com crescimento de 10%. A área cultivada chegará a 4,3 milhões de hectares, com aumento de 4,9%. A produtividade ficará em 4.333 quilos por hectare, o que representa uma expansão de aproximadamente 5%. Soja e milho, juntos, respondem a 91,3% da produção mineira de grãos. E as chuvas têm favorecido os produtores que têm conseguido manter o valor de verduras e hortaliças em Patos de Minas. Escolhendo seus produtos, essa senhora não deixa de ir à feira do produtor rural. Eu venho toda semana. Quando eu não venho, eu sinto falta dessa feira aqui, sabe? Porque a gente compra muita coisa, né? Verdura. É muito bom. Segundo a presidente da Feira do Produtor Rural, as chuvas têm contribuído para a produção dos produtos comercializados aqui. Com o período da chuva, facilita a produção, porque a chuva é muito importante para as plantas, Quem trabalha igual o milho, as verduras, Então é um período que favorece muito as chuvas. E com a chuva a favor, os preços também melhoram para o consumidor, porque aí o produtor tem menos custo, Ainda segundo ela, mesmo o período sendo favorável para a produção de silagem, quando o assunto é o leite, o preço não cai. Ele deve se manter. E o leite é a matéria-prima para os doces que a família dela vende na feira. A gente já tem um tempo que está com um preço. A gente teve uma alta no ano passado do leite, aí a gente teve que aumentar a mercadoria e permaneceu. Apesar que a gente produtor, a chuva favorece muito para a produção da silagem e tudo, mas para a gente produtor acaba que não isenta a questão de estar fornecendo a alimentação do gado, Que a gente sempre, o ano todo, precisa de estar alimentando o gado. O leite também é um dos ingredientes utilizados para fazer receita com milho. E após ter ajudado a descascar o milho e ganhar várias espigas, esse senhor já sabe o que quer comer. Eu paguei foi nada do milho, eu ajudei a cascar. Agora aqui foi razoável, Preço razoável. Tem um bolinho de milho, um mingauzinho, um milhinho afogado. Semana toda. E ele viu diferença na hora de pagar pelas laranjas. Isso porque, além do aumento da demanda, devido às altas temperaturas, houve reflexo da baixa oferta nas cotações. A laranja encareceu muito.
E ficou mais ruim. E os outros produtos? Os outros produtores já zoavam, o preço está mais ou menos igual da semana passada. Além do espaço ser utilizado para comercialização de produtos, é hoje um centro turístico da cidade. Essa mulher veio do Espírito Santo visitar a cidade, onde morava sua mãe, que já faleceu. Para ela, os sabores das iguarias de Minas não têm comparação. Eu não venho toda semana, mas eu venho sempre que tem oportunidade, porque eu não sou daqui, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Então, uma vez por ano, com certeza, quando eu estou aqui em Patos, eu venho na feira. O que me traz muita alegria vir a Patos é ver minha tia, a irmã da mamãe. E o que me agrada na feira é a qualidade dos produtos, né? Doce de leite, o queijo, tudo, a pamonha, tudo muito bom. Coisa que lá no Espírito Santo não tem? Não, no Espírito Santo tem também, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, doce de leite lá não é gostoso igual o daqui. Né? O queijo de lá também não é gostoso igual o daqui. Então eu tô levando, já tem uma quantidade no carro e eu tô levando mais. E recebe encomenda também para levar para os amigos? Ah, sempre. Sempre. Falou que vem para Patos, eles já pedem logo o queijo. Aí eu compro o queijo curado e compro o queijo fresco também. Pois é, Patos de Minas cada vez ganhando mais espaço, né? Mas olha, do sorriso agora há um pouco mais de seriedade e preocupação, porque os preços dos produtos típicos da Quaresma terão um reajuste considerável neste ano. É bom preparar o bolso. Com a chegada da Quaresma, os itens mais procurados para a época apresentaram um aumento expressivo nesse ano, se comparado com o mesmo período de 2022, segundo pesquisa do Mercado Mineiro. Esse momento é o momento que muita gente deixa de consumir carne vermelha e opta pelos pescados. Mas é bom ficar de olho, tanto no preço como na qualidade. Nos peixes a gente tem a sardinha, o quilo, de R$ 12,99 até R$ 29,00, uma diferença de 123%. O tambaqui de R$ 16,99 até R$ 39,90, uma diferença de 134%. O filé de tilápia de R$ 32,90 o quilo até R$ 61,90, uma diferença de 88%. Já o curimatã, de R$ 17,95 até R$ 28,90, com a diferença de 61%. E o cascudo, de R$ 18,90 o quilo até R$ 35,00, com a diferença de 85%. É bom o consumidor ter em mente que os preços subiram muito em relação ao ano passado. A gente fez essa mesma pesquisa em fevereiro do ano passado e a gente tem aumentos consideráveis. Entrou na Quaresma, Semana Santa, esse período realmente o peixe fica bem mais caro. E eu já vi uma diferença aqui de uns R$ 25,00, para ser bem sincera, no preço. Mas vale a pena, o peixe é bom, né? Tem qualidade. Eu particularmente gosto muito. Tá muito alto, não tem nada barato, né? E o preço alto afasta os clientes. Nesta peixaria, o movimento ainda está fraco. Eu senti que o ano passado começou um pouco melhor do que esse ano, mas durante a Quaresma vamos ver o que vai acontecer. Outro produto que tem espantado os olhos dos consumidores são os ovos. A dúzia do tipo branco subiu 21%, passando de R$ 8,72 para R$ 10,61. Para esse comerciante, a elevação do preço é consequência da maior exportação do produto e menor demanda interna. Subiu muito, praticamente dobrou de preço, né? A gente está vivendo aí um problema muito grande de exportação para fora que não estava tendo, com a gripe aviária que teve, então o que está ficando aqui está ficando muito caro para a gente comprar. A diferença do preço também está grande entre os estabelecimentos. O valor do quilo de bacalhau pode variar de R$ 110,00 a R$ 229,00. Por isso, a dica de sempre: o consumidor tem que continuar pesquisando, comprando somente o necessário. A concorrência ela se acirra muito durante a Quaresma e os supermercados entram com muita força, fazendo algumas promoções, as peixarias também. Então tem que equilibrar, comprando o melhor custo-benefício entre preço e qualidade dos pescados. E para quem não abre mão da tradição, além de pesquisar, a dica é variar a receita. Hoje nós temos algumas opções baratas, né? A piratinga, por exemplo, um peixe de R$ 32,90. Bem acessível, um peixe que dá para fazer muqueca, pode fazer frito, né? Alguns outros filés, contra filé de tilápia,
né? O próprio filé de tilápia, que está na faixa de R$47 também. Então essas opções são mais baratas. Semana que vem já deve abrir a pesca da sardinha também, deve entrar um preço melhor, né? Pois é, então é melhor preparar o bolso mesmo, né? Agora são 7h30, o NTV News faz um rápido intervalo e na volta a gente te mostra que a partir de segunda-feira, os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais vão testar habilidades de todos os componentes curriculares de forma individualizada por meio da avaliação diagnóstica. E você vai ver que INMET emite alerta para chuva forte em Patos de Minas. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o NTV News e há 15 anos começava em Minas mais uma história de amor com a música clássica. Era criada a Orquestra Filarmônica, que logo conquistou o coração do público. Desde então, a orquestra ganhou o Casa Nova, a Sala Minas Gerais, uma das mais importantes da América Latina, e fãs que estão sempre lotando os espetáculos. E os planos são ambiciosos. Formar uma nova geração de músicos clássicos. 24 de fevereiro de 2008 marcou o início de um projeto que visava levar boa música aos mineiros e colocar o estado no roteiro de grandes orquestras. Nascia a Filarmônica de Minas Gerais. De lá para cá, o grupo foi se firmando como uma referência de qualidade não só no estado, mas no Brasil inteiro. Tudo fruto de um trabalho minucioso que vai desde a escolha das obras, passando pelos ensaios, até a entrega dos concertos ao público. Nasceu junto com a Filarmônica a busca pela excelência. Desde o princípio houve esse comprometimento nosso em criarmos a melhor orquestra possível, né, dentro das condições que a gente tinha. E na época, né, nos arregimentamos músicos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vieram aqui para Belo Horizonte. Né, tivemos uma evolução bastante rápida, né, dentro das expectativas da época. Em 2015, a orquestra ganhou uma forte aliada na busca pela excelência musical. A Sala Minas Gerais, uma das mais bem preparadas da América Latina, veio somar a um time que já acumulava conquistas. A nova casa acrescentou mais qualidade à sonoridade da Filarmônica. A gente conseguiu em muito pouco tempo algo que orquestras, às vezes, de décadas, até algumas de séculos, não conseguem. Né? Então eu fico muito orgulhoso do fato que todos nós contribuímos para que desenvolvesse uma orquestra de qualidade, uma sala de qualidade como a Sala Minas Gerais e uma programação diversificada, rica, desde esses concertos que são, obviamente, exuberantes, até o contato que a gente tem com o público do interior de Minas, onde as pessoas que nunca escutaram uma orquestra saem do concerto chorando. E depois de 15 anos, agora a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pensa nos próximos passos. Um desejo antigo do maestro ganha vida com a Academia Filarmônica. A ideia do projeto é preparar jovens músicos para grandes salas de concerto. Nós estamos tentando mostrar para esses novos bolsistas da academia o que é a vida profissional do músico, o que é tocar numa orquestra, né? Como ele se prepara para uma audição, como que eventualmente ele pode fazer uma carreira como músico sinfônico. Né? Então esse era um sonho antigo que finalmente a gente conseguiu há poucos anos conseguir implementar, e espero que ele cada vez cresça mais, né? Se incorpore mais e tenha o apoio necessário para que ele siga adiante. A cultura é um bem imaterial. É impossível precificar a força de um concerto, a emoção que a música representa. O resultado está sempre no olhar e na expressão de quem assiste a uma apresentação. Um grupo musical como a Filarmônica difunde a cultura pelo estado e leva o nome de Minas Gerais pelo mundo. A Filarmônica, seus profissionais, seus músicos são um bem valioso para o nosso estado. Não existe na América Latina nenhum projeto sinfônico de tamanho sucesso como a Filarmônica, no sentido de construir-se uma orquestra do zero, conseguir essa projeção através das gravações, através de nomeações para o Grammy, construir uma sala, ter todo esse arcabouço que a gente conseguiu construir, né, do ponto de vista artístico, institucional. Não existe semelhança. Nós somos o maior projeto sinfônico da América Latina nesse milênio. E isso é um fato. Eu acho que isso aí mostra, não é que a gente deve, né, se vangloriar aqui nos louros, porque ainda há muito trabalho a ser feito. Mas é um motivo de orgulho para todos nós.
E a bailarina mineira, a Vitória Bueno, nascida em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, tem servido de inspiração para muita gente em todo o mundo. Vitória, que nasceu sem os braços, emocionou o público em um reality da TV americana que é considerado o maior show de talentos do mundo. Vitória, de 18 anos, esteve em Belo Horizonte e quer levar aos mineiros a arte que encantou o mundo após a apresentação emocionante no America's Got Talent All Stars, reality de uma TV norte-americana. Ela se classificou para essa final depois de ficar em segundo lugar na franquia alemã do programa. Em Los Angeles, a mineira foi aplaudida de pé após a apresentação. Maiara, que a acompanha desde os primeiros passos em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, esteve no palco com a amiga. Desde pequena, a gente se encantou por ela se encantou com a escola, com o balé, com a dança, e tudo fluiu muito bem, foi muito natural, assim, né? A gente se adaptando, e foi uma grande honra, assim, pra gente, né? Um grande orgulho de estar entre talentos tão grandes e tão incríveis no maior show de talentos do mundo. Vitória nasceu com má formação congênita e aprendeu cedo a fazer com os pés tarefas do dia a dia. A dança sempre fez parte da vida dela. Foi com esse talento nato que aprendeu a encontrar equilíbrio para se apresentar para grandes públicos. Como eu comecei muito pequenininha com o balé, então, querendo ou não, ele precisa, né, de um equilíbrio maior nos braços. Então, minhas professoras sempre desenvolveram comigo, trabalharam para que a força que precisa ter nos braços, eu adquirisse de outra forma. Então, a força maior do abdômen, na panturrilha. Então, foi uma coisa muito bem trabalhada. Vitória tem hoje 464 mil seguidores no Instagram. As redes sociais ajudam a divulgar os trabalhos da bailarina, que quer inspirar cada vez mais gente. Eu pretendo conhecer o mundo, poder levar arte para as pessoas, fora do Brasil, dentro do Brasil, Minas Gerais, em todos os lugares, em todos os cantos. Eu quero levar arte para as pessoas e passar uma mensagem de que todos nós podemos realizar nossos sonhos se persistimos, né, e não desistimos. Realmente inspirador, né? Agora a gente muda de assunto e te mostra que a partir de segunda-feira, os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais poderão testar habilidades de todos os componentes curriculares de forma individualizada por meio da avaliação diagnóstica. Os testes serão aplicados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas, nos formatos digital e impresso para estudantes matriculados nas turmas regulares do segundo ano do ensino médio fundamental ao terceiro ano do ensino médio, além das turmas de jovens, de educação de jovens e adultos e de correção de fluxo até o dia 10 de março. O objetivo dessa importante ferramenta estratégica é avaliar de forma minuciosa e individual o grau de conhecimento e habilidades dos estudantes em cada disciplina. Além disso, as avaliações buscam permitir aos professores e especialistas revisar o planejamento e adequar estratégias de ensino às necessidades das turmas e dos estudantes. Cabe ressaltar ainda que a avaliação diagnóstica é um dos requisitos previstos na resolução do Estado, também do Prêmio Escola Transformação 2023, para a seleção de unidades que serão vencedoras e premiadas pelo projeto. O prêmio da Secretaria é uma iniciativa que reconhece práticas e experiências de sucesso das escolas estaduais a fim de contribuir no processo da melhoria da qualidade do ensino. Após 17 dias trabalhando na missão de buscas de ajuda humanitária na Turquia, país devastado por terremotos, 6 bombeiros militares mineiros que compuseram a comissão brasileira retornaram a Minas Gerais neste sábado. Mais de 50 mil pessoas morreram no país e na Síria. A equipe brasileira, que contou com bombeiros militares de Minas, São Paulo e Espírito Santo,
decolou do avião da Força Aérea Brasileira no dia 8 deste mês e permaneceu empenhada nas buscas por sobreviventes até a quarta-feira, quando encerrou o prazo do decreto brasileiro. Vamos agora a um giro de notícias. O programa Jovens na Pandemia está recebendo inscrições de crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos de idade com sintomas de ansiedade e depressão de alguma forma relacionados com o contexto da pandemia da Covid-19 para um programa psicoterápico. O tratamento ajuda as crianças e os adolescentes a lidar melhor com as emoções difíceis que podem ter ficado mais frequentes nessa época de pandemia, como estresse, tristeza e ansiedade. Para alguns o prêmio é baixo, mas ainda assim é muito dinheiro para outros. O concurso 2568 da Mega Sena será realizado hoje, às 8 horas da noite, e deve sortear o prêmio de 3 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Uma semana depois da determinação da Controladoria Geral da União, o Exército divulgou a defesa do processo administrativo contra o general, ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello. Ele foi alvo de investigação disciplinar por ter participado de ato político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021. Mais de 1,5 milhão de beneficiários que recebem o Bolsa Família irregularmente serão excluídos do programa social no próximo mês. Porém, mais de 700 mil famílias com direito ao benefício serão incluídas no programa. De acordo com o ministro, do total 1,5 milhão de pessoas, existem cerca de 400 mil cadastros unipessoais, que são famílias de apenas um membro. O consumidor não pagará taxa extra sobre a conta de luz em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril do ano passado. Segundo a agência, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis da geração de energia com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias. E o IMET publicou alerta que vai até amanhã de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Vamos conferir agora vamos conferir agora os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Neste domingo, a temperatura em Patos de Minas irá oscilar. A mínima será de 20 e máxima de 31 graus. Em Lagoa Grande, amanhã, os termômetros poderão chegar a marcar 34 graus. Presidente Olegário terá mínima de 20 e pode chegar a 34 também. Cruzeiro da Fortaleza terá temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. E em Rio Paranaíba, 20 graus a mínima, podendo chegar a 32. Ainda hoje você vai ver que homem com problemas cardíacos cobra celeridade para a realização de exame. Estoques de sangue seguem em baixa e Hemocentro de Patos de Minas recebe caravana de doadores. São 7 horas e 46 minutos. O NTV News volta já. Agora você vai ver que um homem com problemas cardíacos aguarda há quase um mês para realizar exame de eletrocardiograma. A situação é grave e familiares cobram celeridade para a realização do procedimento. Luciano reside no bairro Jardim Quebec.
Ele trabalhava e seguia a vida normalmente. No início de janeiro, ele viu tudo mudar completamente. Um dia, enquanto trabalhava, Luciano sentiu dores no peito. Um colega de trabalho o levou para a UPA e logo em seguida foi liberado para retornar para sua casa. Dias depois, o homem acordou novamente passando mal e foi orientado a ir para a UPA. Porém, quando estava a caminho, sentiu formigamentos no corpo e espasmos na mão. No carro, ele estava acompanhado da esposa. Um outro colega de trabalho que passava, que o socorreu e levou para a UPA. Nesse dia eu passei mais mal mesmo. Caí, eu comecei a sentir um formigamento no corpo, a minha mão começou a entortar, né? Fiquei bastante mal mesmo. Aí foi constatado que o coração estava maior do que o normal. Desde então, Luciano não consegue realizar algumas atividades, como trabalhar. Ele recebeu uma série de encaminhamentos para fazer exames. Alguns foram realizados, porém, ele está na espera de realizar o ecocardiograma desde o dia 7 de fevereiro. Até hoje não foi resolvido e foi pedido novamente um cardiologista, sendo que eu já fiz, né? E hoje foi pedido de novo e a secretaria não toma providência e diz que é melhor eu pagar. Só que se eu tivesse condições de pagar, eu teria pago, porque se eu não estou tendo condições nem de pagar o meu aluguel, como que eu vou pagar, né, um exame? A esposa, Kelly, é quem cuida de Luciano. Ela relata que entrou em contato com a agente de saúde, perguntando sobre o ecocardiograma. Porém, como resposta, eles foram orientados a buscar atendimento particular. A semana passada ele esteve no postinho de saúde aqui do bairro e a moça lá falou que ainda sairia esse mês, né? Aí ontem eu mandei uma mensagem para a agente de saúde pedindo uma posição em relação a esse exame. E mandei os vídeos dele passando mal, tudo. Ela falou que ia mandar para a chefe dela da Secretaria de Saúde. E hoje, quando me veio a resposta, não foi uma resposta nada agradável, né? Foi mandando fazer particular. Então, eu acho o seguinte, a pessoa que ela tem condição de pagar um exame desse particular, jamais ela vai procurar um postinho, algo relacionado ao SUS. Ela vai numa clínica particular e vai fazer esse exame particular, né? Então, eu estou vendo muito descaso nessa situação dele, muito descaso mesmo, e eu acho que nenhum cachorro merece ser tratado dessa forma que ele está sendo tratado. Luciano chegou a receber o INSS, porém ele diz que o benefício foi cortado depois de 30 dias. Me deram mais 30 dias, mas cessaram já, aí me deram um valor de R$332, o meu patrão me pagou o meu mês de janeiro, né, mas já cessaram. E agora eu preciso de fazer uma perícia dia 10 para ver se realmente vai continuar o benefício. Só que eu preciso dessa perícia. Só que para me passar nessa perícia eu preciso de um laudo e saber realmente o que está acontecendo comigo, porque até hoje eles não conseguem detectar o que está acontecendo, só que também eles não liberam o exame para ver o que é. E com isso só vem me agravando, eu só venho passando mal, venho tendo dificuldade para dormir, só venho sentindo dores, e com isso vem me agravando mais coisas, eu venho tendo tontura, eu venho passando necessidade, porque é só gasto com remédio, eu já, como se diz, já não vou tendo mais dinheiro, né? Porque R$330 não dá pra gente fazer nada. Só de aluguel eu pago R$450. Impossibilitados de trabalhar, o casal já foi avisado pela dona do imóvel que ela deseja a casa de volta. Eles pedem ajuda por parte do poder público e agilidade na liberação dos exames. Se acontecer de, infelizmente, não dar mais para voltar, precisa de um teto, porque na rua também não pode ficar do jeito que tá. Além de doente, ir para a rua, porque é isso que acontece, porque a pessoa não quer saber que você está doente, que você não tem o dinheiro, ela simplesmente despeja e pronto, acabou. E aí vai para onde? Porque a gente não tem família aqui, é só eu e ele. Então é o que acaba acontecendo. Eu não tenho como sair e trabalhar fora, porque ele ao mesmo tempo que ele tá bom,
ele já recai. Aí como que eu deixo ele sozinho em casa também numa situação dessa? Se alguém puder me ajudar, para mim estar resolvendo esse problema o mais rápido possível, para mim poder estar caminhando, né, também, estar solucionando o meu problema mais rápido, né, no problema da saúde, para me ver se eu vou poder estar voltando a trabalhar, para mim caminhar, porque sempre fui independente, né, sempre trabalhei, sempre lutei, né, batalhei, e como se diz, a gente sempre tem que ajudar o próximo, né? Quando a gente pode e toca no coração da gente de ajudar, eu acho que deve ajudar sim. Se alguém achar que deve me ajudar, né? Que puder tocar no coração aí, eu agradeço sim. Não dispenso não. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço de coração. Doações em qualquer quantia podem ser feitas para o casal através da chave Pix 349-9106-7918, no nome de Luciano Correia de Paula. Esse senhor então acaba não encontrando outra alternativa a não ser pedir ajuda. Ele paga diariamente e corretamente todos os seus impostos. E ele só pede a agilidade da prefeitura para a realização de um exame. E a gente sabe que se quiserem agilizar, eles conseguem. Agora a gente muda de assunto e te mostra que uma caravana saiu com moradores de Unai com destino aqui para Patos de Minas neste sábado. Eles vieram, na verdade, fazer uma boa ação e doaram sangue. Em períodos festivos, como no Carnaval, as doações de sangue tendem a diminuir. Em Patos de Minas, as doações estão sendo regulares, mas as bolsas de sangue compõem uma rede. E quando se fala em estado, até essa sexta-feira, de acordo com o site do Hemominas, os estoques de O positivo, A positivo, A negativo e B negativo estavam em alerta. Já o estoque de O negativo era crítico. Por isso, incentivar a doação é sempre importante. Sabendo que o Hemonúcleo de Patos de Minas é responsável por abastecer tantas cidades, convênios são firmados com esses municípios que, em contrapartida, enviam caravanas aqui para a cidade, onde os moradores desses locais vêm até a capital do milho doar sangue. Nesta caravana que saiu de Unai, 34 pessoas doaram sangue. Cada bolsa dessa pode salvar até 4 vidas, ou seja, 136 pessoas podem ser beneficiadas. Rayana é enfermeira e sabe disso. Eu trabalho na linha de frente, né, junto com pessoas acidentadas todos os dias. É muito importante a doação de sangue porque a gente vê a necessidade que a gente tem. Lá na minha cidade, eu sou de Unai, nós não temos banco de sangue e às vezes demora 2-3 dias para chegar uma bolsa de sangue lá. Então é importante vocês virem estar doando, qualquer que seja o tipo sanguíneo, porque vocês vão salvar uma vida. Cleudes também é enfermeiro e veio doar sangue. Nós, como sendo da área, podemos também fazer parte desse processo, não só de captar doadores das pessoas que já vão lá receber sangue, a gente captar de pessoas, familiares, acompanhantes, enfim. Nós também podemos, é gratificante. Da mesma forma que ele sai daqui e vai para nós lá, nós podemos sair de lá e vir para cá, fazer esse simples gesto. O Hemonúcleo de Patos de Minas funciona nas segundas, de 14h30 às 18h30 e de terça a sexta, das 7 às 11 da manhã. Se você também quer organizar uma doação com mais pessoas, é possível que o agendamento possa ser feito para os sábados. Para doar, basta ligar no telefone 34 2106 2630 e agendar. Você também pode agendar pelo site hemominas.mg.gov.br ou aplicativo MG App Cidadão. Parabéns a este grupo que veio a Patos de Minas para fazer essa bela ação. E como todos nós já sabemos, a doação, a doação de sangue, o ato de doar, salva vidas. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir a gente continua com o NTV News. O Mamoré foi derrotado na tarde deste sábado pelo Santa Cruz em jogo válido pela Copa Amapá de Futebol. O primeiro gol da partida foi marcado pela equipe da casa. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Tavares foi derrubado dentro da grande área. O juiz assinalou o pênalti para o Mamoré. O camisa número 10 russo, com calmaria, converteu.
1-0. Aos 27 minutos do primeiro tempo, a equipe de Lagoa Formosa respondeu. Após a bola pegar na mão do zagueiro do Mamoré e o juiz marcar pênalti, o camisa número 9, Paulo Catanha, bateu no canto direito do goleiro. 1-1. Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, após bate-rebate e o goleiro deixar a bola escapar, o gol ficou livre para Luiz Cláudio finalizar para o fundo do gol. Virada do time visitante, 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, após bom cruzamento, o volante Xandinho ficou livre para cabecear para o fundo do gol. 3-1 para a equipe de Lagoa Formosa. No segundo tempo, o Mamoré tentou, porém não com tanta intensidade. No finalzinho, já nos acréscimos, aos 50 minutos, a bola sobrou para o capitão Miguel, que diminuiu para 3-2. Esse foi o último lance da partida. O técnico da equipe do Mamoré, Leston Júnior, falou da preparação e do empenho da equipe durante a partida. Resultado ruim, né? Perder em casa. O time da Lagoa tem um belo time, é um time muito organizado. Acredito que os jogadores têm que ter um pouquinho mais de empenho. A gente vai estar cobrando durante a semana, tentando buscar as melhores colocações dentro de campo, tentando ajeitar as melhores coisas para poder ter um futebol mais agressivo, porque assim, nós estamos dando a oportunidade. O primeiro passo é priorizar os jogadores da cidade e que não tem como trazer de fora, né? Mas priorizar a juventude. Eu sei que a torcida fica nervosa, é muito ruim, a gente pede desculpa pelo resultado, porque não é a cara do Mamoré, mas a gente tem que pedir um pouco de paciência devido à preparação. É um time que foi feito de última hora. O técnico também comentou sobre a situação do camisa 10, Russo, autor do primeiro gol. Ele jogou com crise asmática. O Russo hoje veio no sacrifício. Ele ontem deu entrada no pronto-socorro de asma e nem foi autorizado a vir, mas pela vontade, a vontade de jogar, a vontade de vencer, a vontade de virar o jogador, né? Que ele quer ser um profissional, tá atuando no profissional, veio dar o máximo e jogou até muito, né? Fez o gol aí, jogou bastante, mas infelizmente atacou demais e por precaução a gente teve que tirar, né? Mas já tá tomando as medidas cabíveis, já tá tomando o medicamento, voltando a entrar em observação e esperamos que possa se recuperar para o próximo jogo, tá bem novamente. Por outro lado, a equipe de Santa Cruz de Lagoa Formosa leva os 3 pontos para casa e também a classificação para a próxima etapa. A gente sabia da importância do jogo aqui para a nossa classificação no campeonato com 2 rodadas de antecedência. A gente veio com o intuito da vitória, importante que era para nossas pretensões. Jogar mais tranquilo os outros 2 jogos também, recuperar uma galera que está machucada. Começamos não tão bem, eles fizeram o gol, a gente empatou, no primeiro tempo mesmo virou e conseguimos manter o ritmo para sair com a vitória, né? A gente sabia da qualidade do Mamoré jogando aqui, mas a gente fez nosso papel e saímos com a vitória. O atacante Paulo Catanha, com passagens pelo profissional do Mamoré, é acostumado com campeonatos amadores. No domingo, ele disputa outro campeonato em Belo Horizonte. Desde 2017 foi meu último campeonato profissional, até pelo Mamoré aqui mesmo, o Campeonato Mineiro. Eu venho jogando os amadores aí, e quem joga os amadores na região metropolitana de Belo Horizonte sempre é assim, joga um campeonato no interior mais longe sábado, Belo Horizonte no domingo, e assim vai, todo jogador amador eu acho que faz isso aí. O Mamoré se encontra na 4ª colocação do grupo 2, com 3 pontos, está na zona de classificação. Restando 2 jogos, a equipe só depende de si para classificar. O próximo confronto é contra a equipe do Agrovec, em casa. Já a equipe do Santa Cruz recebe em Lagoa Formosa o time de Cruzeiro da Prata. Vamos agora aos fatos que marcaram essa semana. No domingo, um homem de 22 anos de idade foi assassinado com um tiro nas costas em uma avenida que fica na cidade de Presidente Olegário. A vítima, que estava de moto, foi alvejada com um tiro nas costas, perdeu o controle do veículo e caiu em frente a essa calçada. Marcas da moto ficaram no asfalto. De acordo com a polícia, moradores do bairro ouviram o barulho da moto caindo e chamaram resgate. O acionamento ocorreu por volta das 22 horas, 28
minutos, no dia 18, foi ontem o acionamento. A guarnição esteve no local. Essas testemunhas acionaram através do 190, informando que aparentemente seria um acidente de trânsito, uma queda de veículo. Um condutor de motocicleta havia sofrido uma queda. Esses vizinhos, esses moradores das imediações, verificaram essa vítima caída ao solo, com o veículo sobre o corpo dela. Eles fizeram a remoção, a retirada desse veículo. Com a chegada da viatura policial, os militares fizeram o acionamento do hospital e, nesse momento, constataram que havia uma lesão nas costas dessa vítima, um jovem de 22 anos, e que essa lesão aparentemente seria proveniente de um disparo de arma de fogo. A ambulância esteve no local, o médico de plantão constatou o óbito. Posteriormente foi feito o acionamento da perícia técnica, o local foi isolado, a perícia esteve no local, fez os seus trabalhos de praxe e, posteriormente, o corpo foi liberado. Na segunda-feira, mostramos que o Corpo de Bombeiros combateu pela segunda vez um incêndio na rua Zulmira Vieira de Araújo, no bairro Novo Horizonte, em uma fábrica de sapatos. No local, a equipe agiu rapidamente, sendo possível debelar as chamas antes que maiores estragos fossem causados. Esta foi a segunda vez que o local entrou em chamas. A primeira vez ocorreu há pouco mais de um ano, em 15 de fevereiro de 2022. A resposta, quanto mais rápido, mais efetiva ela é. Nesse caso, inclusive, o mais eficaz seria uma prevenção adequada. Evitar que esse tipo de ocorrência acontecesse, mas caso ela venha acontecer, o ideal é que essa resposta ela ocorra da forma mais rápida possível. No ano que vem, os fãs de Mamonas Assassinas vão matar a saudade em um longa totalmente nostálgico. As gravações já começaram na última semana de janeiro. O projeto é desenvolvido pela produtora Valquíria Barbosa, o produtor executivo é Marcelo Torres e o roteirista Carlos Lombardi. No longa, os fãs vão poder conhecer a história da banda e como esses jovens se tornaram um dos maiores fenômenos dos anos de 1990. O Pedro é patense, ator há vários anos. Ele foi selecionado para participar do filme. Em suas redes sociais, ele mostra um pouco dos bastidores e o elenco. Foi tudo assim muito rápido. Inclusive eu sempre vou no final de ano para Patos, né? Visitar a família, passar o final de ano com o pessoal. Foi quando eles me pediram o primeiro teste. Eu até estava na casa da minha mãe, aí em Patos. Me pediram esse primeiro teste, eu gravei, aí em Minas mesmo, mandei para eles. Foi até a minha agente que mandou para mim esse teste. Aí voltando para São Paulo, eu já tinha até me esquecido desse projeto, tá? A gente volta, né, para correria aqui do dia a dia. Foi quando ela me pediu um outro teste mais específico, que era para esse papel que eu estou fazendo agora, que é o do Geraldo Celestino, né, um famoso vereador de Guarulhos, que inclusive está em mandato até hoje, que foi uma pessoa assim ímpar na carreira dos Mamonas, né, que logo lá no início deu essa grande oportunidade deles começarem. Na quarta-feira, mostramos que a festa do feijão em Lagoa Formosa acontecerá nos dias 20 até 23 de abril. Os portões serão abertos durante todos os dias do evento. Neste ano, a organização da festa foi dividida entre o sindicato e a prefeitura. Na quinta-feira, a Prefeitura de Patos de Minas informou que o município conta com mais de 700 casos de dengue notificados, o que gera alerta para a epidemia da doença. Na sexta, mostramos que do dia 13 a 17 de março, a Defensoria Pública de Minas Gerais fará o Mutirão das Famílias 2023. Quem se enquadra nos critérios e precisa de ajuda jurídica gratuita tem até o dia 28 deste mês para fazer a inscrição. O objetivo desse mutirão realizado pela Defensoria Pública é regularizar a situação das famílias que têm algum problema jurídico, como divórcio, alimentos, reconhecimento ou dissolução da união estável, regularização de guarda, isso de uma forma prioritariamente consensual, ou seja, a gente pretende reunir as famílias interessadas e que se enquadrem nos critérios para
virem até a Defensoria para tentarem fazer esse acordo e resolverem sua situação jurídica, ficando regularizada. O NTV News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, juízo e bom final de semana.